Pessoal, a chapa tá cada vez mais quente pro lado do Lula. Desde CPI, a ação no TSE querendo a cassação da chapa do petista. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, reviravolta lá nos Estados Unidos, com um novo player que vai surgir agora no lugar do Biden, né? Nós vamos discutir tudo isso aqui com vocês ainda nesse editorial. Então, se você quer política e geopolítica, segue aqui que a gente está sempre discutindo isso aqui com vocês. Vamos começar falando sobre a possível inelegibilidade do Lula, né? Bolsonaro pediu ao TSE a cassação de Lula por super live com artistas. Matéria é da Pleno News. Pois é, a defesa do ex-presidente Bolsonaro apresentou as alegações finais agora, num processo em que ele move, solicitando a cassação da chapa Lula e Alckmin. Segundo o Bolsonaro, o Lula cometeu crime eleitoral e abuso de poder eleitoral ao fazer uma mega live com um monte de artista, um monte de gente, 6 dias antes das eleições. Lembra que o Bolsonaro ficou inelegível, né? Por muito menos. Agora o Lula usou todas as armas que podia e que não podia também a seu favor. Mas a realidade dos fatos é que um pode, o outro não. E aí essa ação agora está na mão do TSE que vai decidir. As razões já estão lá. Você acha que o TSE vai deixar o Lula inelegível e vai caçar a chapa do Lula? Fala a verdade pra mim. Seria pelo menos uma forma diferente, né? Em vez de impeachment, dessa vez, cassação pelo TSE. Mas mais fácil a galinha criar dente do que isso acontecer, né? Vocês sabem muito bem o porquê. E CPI? É o seguinte, uma nova situação agora deu mais força à CPI das milícias digitais contra o PT, tá? Só cresce a montanha de provas contra as agências amigas. Matéria que foi publicada pelo Felipe Barros. A primeira matéria, já foi divulgada há uns dias atrás, que deu base à instituição da CPI, foi uma matéria do antagonista que dizia o seguinte: o Tribunal de Contas da União aponta indícios de fraude em mega licitação da Secom. Ontem, à tardezinha, o Globo também fez uma publicação dizendo que o TCU foi além. Agora ele vai pedir, inclusive, o cancelamento da licitação da Secom. Isso porque realmente ele vê muita possibilidade de fraude. O Felipe Barros escreveu o seguinte: a obscura licitação de quase 200 milhões da Secom, que é a Secretaria de Comunicação de Pimenta, já acendeu um sinal vermelho no Tribunal de Contas da União. A investigação precisa ser aprofundada. Seguimos concentrando esforços e solicitando as citaturas pela CPI. É o seguinte, a Secom é a Secretaria de Comunicação. Enquanto ela ainda era presidida pelo Paulo Pimenta, o Paulo Pimenta era o ministro do Lula e agora ele foi designado para tomar conta ali da reconstrução do Rio Grande do Sul. Só que causou um conflito muito grande, porque eles falam que ele está querendo ser governador do Rio Grande do Sul. Por isso que o Lula fez essa jogada. Está usando o dinheiro público para bancar ele para ser o próximo governador do Rio Grande do Sul. O Lula está com essa posse, mas não está resolvendo muito. Só que o Tribunal de Contas da União falou que a Secom, que é a Secretaria de Comunicação, fez uma licitação onde ela ia gastar 200 milhões de reais. Muita grana. Para quê? Para contratar agências amigas para impulsionar os perfis do Lula. Pois é, isso aí foi questionado por vários juristas, até porque falava que feriu o princípio da moralidade, dentre outras coisas. Mas o pior não foi isso. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza essa situação, falou, cara, tem fraude aqui. Estão fazendo ali, ó, de lalau com o dinheiro do povo. Pois é o Tribunal de Contas que falou. E agora o Tribunal de Contas falou, ó, não só eu vislumbro a possibilidade de fraude, que eu vou fazer um parecer para cancelar essa licitação das agências amigas aí do governo Lula. Cara, isso é coisa para impeachment. Se isso ficar comprovado, vai dar muita dor de cabeça. Ou seja, num país sério seria coisa de impeachment, né? Mas aqui é o Brasil. Vamos lá, outra questão. Lembra que o Lula fez um comentário, né, dizendo que a mídia que critica o Lula é cretina, porque diz que é culpa dele a alta e a disparada do dólar? Pois é. A Folha de São Paulo e o Estadão foram direto
no Lula. E disseram que é culpa dele, sim. A Folha e o Estadão atribuíram a fala de Lula à alta do dólar e à pressão sobre a inflação. Os recentes discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm chacoalhado o mercado financeiro com destaque, né, para a alta do dólar e piorado as estimativas para a economia do Brasil. É o que destacam os editoriais dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, conhecido como Estadão. O que eu começo a perceber? Mídias tradicionais que fizeram de tudo para o amor vencer estão vendo que o amor é pior do que o ódio, né? Ou seja, elas estão percebendo que o governo do Lula está causando um caos econômico. Depois eu vou trazer uma explicação para vocês, bem didática mesmo, de como o dólar impacta, tá? O seu bolso. Remédio vai ficar mais caro, nós importamos bilhões em remédios por ano. E tudo que a gente importa, independente do país, é lastreado no dólar. Tá? Então, se eu comprar medicamento da Argentina, é no dólar. Ah, mas não é peso, né? Não, é no dólar. Então, tudo que é importado, que nós consumimos, vai ficar mais caro. Vocês entendem o tamanho desse buraco que a gente está se enfiando? Pois é. E o Bolsonaro, ele bate em cima da tecla que o Lula é tão ruim, mas tão ruim administrador, que ele já tá ficando meio biruleibe aí, né? Ou seja, já tá mais pra lá do que pra cá. O Bolsonaro tá questionando a saúde mental do Lula e diz que o Lula já tá dominado pelo ódio. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação no X na manhã da quarta-feira, na qual ele ataca o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Aí ele escreve o seguinte: qualquer inocente sabe que o filho do sistema não está com as faculdades mentais normais. Um indivíduo dominado pelo ódio, pela mentira e pela traição. Desejamos a ele, como ser humano, que melhore o mais rápido possível para o bem do Brasil. Enquanto isso, a picanha que virou abóbora agora se transformou em pé de galinha. O chefe da organização então taca imposto na cervejinha e na picanha, os principais produtos que fez campanha enganando o eleitor, afirmou Bolsonaro. E aí, é o Bolsonaro, né? Milhares de comentários, milhares de compartilhamentos dessa publicação do Bolsonaro, tá certo? E agora vamos de matéria internacional. A gente viu o que está acontecendo com o Biden. Inclusive, se o Bolsonaro está jogando aqui a falta de sanidade mental do Lula nesse discurso, é buscando um gancho aqui em relação ao que está acontecendo com o Biden. Pois é, vocês viram que o Biden já se comprovou. Ele não está dentro das faculdades mentais dele. Normal, o Biden de antes, nos discursos, e o Biden de agora são completamente diferentes. E eu já até falei para vocês, olha, eu até me compadeço com a situação do Biden. É muito triste, tá? O que está acontecendo com ele, com a pessoa. Agora, o fato da esquerda estar fraca, isso é ótimo. Mas com a pessoa Biden, sabe, é uma situação complicada, assim, nitidamente. Você vê que ele está com algum problema e aí vão ter que substituí-lo. Né? Então, 70% dos americanos, é uma pesquisa recente agora, já declarou que Biden tem que pular fora, mas ele não quer largar o osso. Né? Na verdade, é o partido que decide, não é nem o Biden. Há uma ala do partido que sabe que se mudar o Biden e colocar uma pessoa no lugar, vai perder poder. Então, uma parte do partido está pressionando, tá, dos democratas, está pressionando para que o Biden continue. A outra já quer colocar outra pessoa para ganhar poder, mais poder dentro do partido. O fato é que 50% da população, segundo pesquisas, quer o Biden, mas não. Tá? Acha que tem que trocar. Entre direita e esquerda, tem que trocar o Biden. Tá? E aí surgiu um nome forte, boa jogada da esquerda. Tá? Michelle Obama venceria o Trump, segundo pesquisas recentes. Segundo uma pesquisa que foi divulgada pelo antagonista aqui, a Michelle Obama poderia vencer o republicano Donald Trump por 50% a 39%. Outros democratas que estão sendo discutidos como substitutos do próprio Biden estão bem atrás do Donald Trump, né, do republicano. Ou seja, estão aventando a Hillary Clinton, dentre outros. Tá. A Michelle Obama tem uma força por causa do seu marido. O Barack Obama, ele ainda tem uma força muito grande, né?
perante o cidadão norte-americano, né? Então, ele que instituiu o Obamacare, ele que instituiu alguns programas sociais de esquerda, mas ele era um esquerda, assim, mais a pé no chão. Então, ele ganha muito com isso, meio centro-esquerda. Ele ganha muito com isso. E a Michelle Obama, sabe, tem toda a popularidade dela ali e realmente poderia ser algo a dar dor de cabeça pro Trump. Só que tem mais coisa do que isso. A esquerda em si, no mundo inteiro, está sofrendo uma objeção. E a última do democrata, que é defender os palestinos e atacar Israel, ou melhor, defender aquele grupo palestino lá. Não é nem defender os palestinos. Aquele grupo, né? Palestino lá, que você sabe de qual que eu tô falando. O simples fato, né? Da esquerda tá proporcionando isso, está defendendo isso e está defendendo ali uma política de migração desenfreada, também faz com que, mesmo a Michelle Obama entrando, ela ainda entra com aquele carimbo de esquerda na testa, né? O que fica mais difícil a situação. E a esquerda é a esquerda, né, gente? É aquela esquerda do que se eu mando em você é democracia, se você manda em mim é ditadura. Por quê? Porque agora a Bia Kicis teve que se defender, né? Essa matéria do Metrópolis, da Lília Tarran, a Bia Kicis diz que nunca apoiou o golpe e aciona a Procuradoria-Geral da República contra deputado que fez acusação contra ela. Após ser alvo de uma representação na Procuradoria-Geral da República, de autoria do deputado distrital Fábio Félix, do PSOL, né? A deputada federal Bia Kicis deu o troco na mesma moeda e acionou o órgão contra o parlamentar. Na semana passada, Félix pediu à PGR inquérito para investigar a Bia Kicis por incitação ao crime. A solicitação do parlamentar do PSOL ocorreu após a Bia Kicis comemorar uma publicação no X, né, antigo Twitter, que falava sobre a libertação de presos na Bolívia no contexto da tentativa de golpe do país. O que aconteceu? Lá na Bolívia teve aquela tentativa de golpe, né, que até o Evo Morales falou que é fake. Né? Lembra que teve o Luiz Arce é o presidente da Bolívia, esquerda total, socialista. E outro concorrente é o Evo Morales. O que aconteceu? O Luiz Arce estava perdendo força, combinou com o Zuninga, que era o general, para que ele fosse lá e tentasse o golpe. Não deu certo. Mandou prender o Zuninga. E o Zuninga, ao ser preso, falou, não, isso aqui é tudo armação, tudo combinado. E agora o Evo Morales falou, não, o Zuninga tem até prova de que isso foi armação, e isso foi armação pro Luiz Arce, que é o atual presidente, ganhar poder contra os opositores. A gente já viu esse filme, né? Esse filme é bem peculiar para nós brasileiros. Mas tem uma questão interessante aqui, tá? Uma questão bem interessante. Olha, o deputado acusou a Bia Kicis porque a Bia Kicis falou o seguinte: ela acha que a fala do Zuninga de que os presos políticos deveriam ser libertados era uma fala condizente. E aí ela correu e apagou. Por isso, o deputado denunciou ela na Procuradoria-Geral da República. Acontece que a Bia Kicis falou que ele, o deputado, é que está imputando um falso crime a ela, que ela não cometeu crime nenhum, e denunciou ele também na Procuradoria-Geral da República. O grande ponto aqui, que leva em consideração, que eu falei para vocês que a esquerda pode falar, a direita não pode falar nada, é o seguinte: estamos acusando que a Bia Kicis está defendendo um golpe na Bolívia, um golpe da esquerda. Só para você ter noção. É a esquerda que estava tentando dar o golpe, não a direita, tá? Então, ele acusa que a Bia Kicis estava defendendo, certo? Mas, e com relação a alguns deputados que vivem aparecendo aí, inclusive fazendo doação e fazendo defesa aberta em eventos a favor daquele grupo palestino lá? Você quer um exemplo? Uma matéria do Otangorista. Inclusive, tem deputados que partem para cima para fazer a defesa direta. Ó, palestino, defendido pelo PT, consta em lista de porta-vozes do Hamas. Pois é, a matéria do antagonista. Diferentes sobrenomes teriam sido usados para disfarçar a conexão com o grupo terrorista em sua tentativa de entrar no Brasil. Ou seja, tem denúncia na PGR de deputados que são alinhados, que fazem, inclusive, visitas a esse grupo de terror lá da Palestina, o Hamas.
Então, assim, a gente vê que sempre são dois pesos e duas medidas, né? Vamos falar ainda do governo norte-americano, da eleição norte-americana. Teve uma matéria publicada pelo Paulo Martins e a do Estadão. Essa é de cair a unha do dedão, porque essa é tensa. Você já deve ter visto de tudo na imprensa, mas tem algumas que forçam a barra, né? Olha só, se Biden não desistir da eleição, é provável que Trump ganhe e transforme os Estados Unidos numa Venezuela que fala inglês? Peraí. Pensa comigo. Biden, se fica, perde. Se perder, quem ganha é o Trump. O Trump vai fazer os Estados Unidos virar uma Venezuela. Ah, tá. Então uma campanha agora é, vota no Biden, senão o Trump faz os Estados Unidos virar uma Venezuela. Assim, vindo da esquerda, vindo de um jornalista, meu irmão, o que a gente pode falar desse tipo de matéria? Os Estados Unidos vai virar uma Venezuela se o Trump ganhar. Dá para acreditar num discurso da imprensa com esse discurso? Aí é forçar a amizade, né? Vamos lá, pessoal. Matéria do Estadão agora com vocês. Olha só o absurdo. O amor custa caro. O amor do Lula, então, custa trilhões. Um estudo do IPEA mostra que o rombo, tá, do governo chegou a 429 bilhões no ano passado. A receita que o governo teve foi de 1,18 trilhões para despesas de 1,6 trilhão. Meu irmão, tá pesado, hein? Uma nova reforma da Previdência é urgente. A alarmante escalada do déficit da Previdência, no atual contexto de discussão da reforma tributária, é necessário para retomar um debate profundo para garantir a solvência previdenciária nas próximas décadas. O Lula não vai mexer com isso, não vai querer mexer com a reforma previdenciária, pelo contrário, o STF vem até falando em rever pontos da reforma tributária do Bolsonaro. Isso vai dar ruim. Tá? O Brasil já está super deficitário, mas o problema não é a Previdência, tá? Não é só a Previdência, o buraco é muito mais embaixo, porque o Lula é o cara que mais arranca dinheiro da população. Se hoje, vem cá, você tem a sensação de que falta dinheiro na praça? Responde honestamente para mim, eu tenho essa sensação. Quando você anda nos comércios, quando você anda... Sabe, quando você conversa com um vendedor de carros, com um corretor de imóveis, eu vejo eles reclamando, tá faltando dinheiro no mercado, a coisa tá complicada, tá difícil de liberar crédito, o juro tá muito alto, ninguém quer comprar, tá todo mundo com medo de fazer investimento com o Lula aí, né? Então, assim, é porque o dinheiro tá saindo do mercado, tá saindo para onde? Grande parte vai para a mão do governo, não tenho dúvida disso, nós estamos falando de trilhões. E aí o Partido Novo, eu achei interessante, né? O Partido Novo fez uma publicação aqui que falou o seguinte: ninguém tirou tanto dinheiro do seu bolso como esse presidente. E aí, aqui a matéria do Globo já começa com essa matéria do antagonista. O Lula tirou mais dinheiro do brasileiro que qualquer outro. Escuta só. Lula é o homem que mais tirou dinheiro dos brasileiros. Vamos aos dados? Você está pagando mais impostos e o governo arrecadando muito mais. Recorde em janeiro, fevereiro e agora março, superando também todos os recordes desde 1995. Espera aí que eu preciso atualizar. Recorde em abril, recorde em maio e de acordo com a Receita, esse foi o melhor mês de arrecadação desde 1995. Eu não falei isso no vídeo passado também? E claro, velhos e novos impostos são responsáveis por essa alta, como o retorno da tributação em combustíveis, a nova lei que permite a tributação de offshores, que são investimentos no exterior, e também o aumento da arrecadação da contribuição previdenciária. E como o governo faltou na aula básica de economia, os livros de economia estão superados. Essa é a principal dúvida do presidente Lula: cortar gastos ou aumentar impostos? Tem um brasileiro para pagar a conta, né? E aí você vai me perguntar: Fainara, já que o governo está arrecadando tanto, para onde vai o nosso dinheiro?
certamente para onde não deveria, já que o Brasil é um dos piores países em devolver os impostos na forma de serviços públicos. Tão satisfeitos em só tirar o nosso dinheiro, o governo está indo tão mal que o real já é a 6ª moeda que mais desvalorizou em 2024 e a 5ª só em junho. Para o governo não falta dinheiro, falta gestão e respeito com você. E agora compartilha para informar o Brasil. Anota isso aí. Gostei. Para o governo não falta dinheiro, falta gestão para cuidar do povo, né? Do dinheiro que você deixa com eles. E essa é a realidade, tá? Dinheiro não falta, foi recorde, tá? Recorde. E é sempre bom, né? Olha só, o Léo Siqueira, ele deu uma ralada num cara da esquerda que tava num debate com ele. Cara, que esse eu quis compartilhar com vocês. Ele veio tirar onda falando que agora tem gente defendendo banco contra Lula. Cara, mas foi uma daquelas lavadas que, nossa, ninguém nem anotou nem a placa dessa. Dá uma olhada. Eu tô aqui impressionado, né? O pessoal agora tá achando que o banco é herói. Ninguém aqui disse, Pepe, que o banco é bonzinho. Ninguém disse que o capitalista é bonzinho. Você não precisa ter essa hipótese para achar que o capitalismo foi o melhor sistema de mercado que mais conseguiu tirar pessoas da pobreza até hoje. Se você estuda história, eu sei que você estuda, você conhece a frase de Adam Smith. Não é da benevolência do padeiro aqui que o pão chegue em nossas mesas, mas justamente do alto interesse deles. Então é justamente do alto interesse de fazer com que as coisas, você vê uma oportunidade no mercado e daí você quer oferecer a melhor solução para ela. E vai ser justamente a competição que vai te fazer baixar os preços. Não porque você é bonzinho, mas porque se você não fizer isso, o consumidor vai com outro. Eu concordo, todo mundo sabe que existe uma concentração de mercado no sistema bancário brasileiro, mas você não precisa achar que eles são bonzinhos para achar que você vai ter um bom desenvolvimento aí da sociedade, tá? Então, ó, Pepe, eu tô com um bonequinho aqui do Ronald Reagan, tá? E eu vou te levar aqui da próxima vez para ver, ó, um Bubblehead aqui, para ver se melhora, assim, a sua mentalidade, assim. E aí, quem sabe, você para de querer fazer socialismo com o bolso dos outros, né? Porque se você quiser que todo mundo que você tem a mesma coisa que você tem, eu começo com uma sugestão simples. Basta compartilhar todos os seus bens com o restante da sociedade. Eu tô aqui impressionado. Essa doeu. É só impressão minha ou alguém viu que esse rapaz aí, o PP, ficou meio sem graça com a resposta? Essa doeu, né? Vamos lá, pessoal. Outra matéria que eu vou trazer para vocês agora é do Braga Neto. É o seguinte, o Braga Neto, né, fez uma publicação aqui simples, né? Como diz meu amigo senador Rogério Marinho, discutir economia com petista é perda de tempo. Ele trouxe o extrato dos resultados do Correio, tá? Dos Correios. Olha só, 2014, prejuízo de 20 bilhões de reais. Quem tava lá mesmo, hein? Ah, PT, 2014. 2015, prejuízo. Quem? PT. 2016, prejuízo. Aqui foi o impeachment, né? O impeachment que resolveu muita coisa no Brasil, né? 2017 entrou o Temer. Já teve lucro, cara. 667 bilhões de reais, né? Aí depois de 2018, teve lucro. 2019, teve lucro. Quem estava lá? Bolsonaro. E o recorde de lucro. 2020 e 2021. 1,5 trilhão, acho que é trilhão, é tanto zero que a gente até se perde. E depois em 2021, 2,276 trilhões, 466 bilhões de reais. É muita grana. Pois é, Bolsonaro. 2022 já começou a cair, 304. Com quem? Bolsonaro. Lula pegou em 2023, já fechou com prejuízo quase do tamanho do lucro do Temer. 2024, só até março, já foi 801 bilhões. Dá para discutir? Compensa discutir e falar de números com esse pessoal? Não. É só você falar picanha e cervejinha. Picanha e cervejinha. E por último, vamos falar do Milei, né? Eu falei da treta do Milei com o Lula aí. Vamos colocar a observação dos próprios hermanos argentinos, né? Milei insistiu que no golpe que foi denunciado na Bolívia foi uma fraude e falou das agressões do Lula. Pois é, lá para os argentinos é o Lula que agrediu
o Milei exigindo desculpas do Milei, foi o Lula que fez as agressões. Eu acho que foi assim, tá? Questão de interpretação, tá bom? Pessoal, brincadeira à parte. Obrigado por ter acompanhado a gente aqui em mais um editorial. A gente volta daqui a pouco com mais um editorial para vocês, tá? 7 horas, a gente tá de volta para mais um bate-papo. Abraço e até lá.